Bom, vamos lá, pessoal. Iris Roberto aqui, seu engenheiro de energia. Hoje a gente vai estar falando sobre o tema inversão de fluxos, tá? Eu vou apresentar para vocês quais são os critérios que a gente está adotando para apresentar as opções viáveis que a gente vai oferecer, que a gente vai ofertar, né, para os clientes que estão nessa situação atualmente, tá? Então hoje é dia 27/4. Os que a gente está tendo aqui nesse momento aqui é os que a gente vai avaliar nesse critério. Tá? Então vou apresentar para vocês como que a gente está fazendo essa análise. Tá? Então a gente vai fazer a análise de todos os casos que está nesse momento e a gente vai apresentar algumas opções. Então essas opções vão ser os critérios que vão chegar a essas opções, é o que vai ser demonstrado aqui agora. Então eu escolhi um cliente, esse cliente não é fictício, tá? Esse aqui é um cliente real. Então ele comprou da empresa 5,5 kW pico, tá? Ele tem um inversor de 3 e se fosse liberado a potência de 3 pela companhia, ele estaria gerando em quilowatt-hora em torno de 270 kWh, tá? É, Aqui embaixo a gente tem o consumo médio, tá? Da conta, retirado da própria conta dele. Então, aqui do lado direito tem a conta do cliente. Aqui embaixo a gente tem o consumo anual dele. A gente somou e dividiu por 13 e achou o consumo médio mensal dele. Então, esse aqui é o consumo médio mensal do cliente. E esse daqui seria o consumo, a geração média, tá? Anual também do cliente, certo? E agora a gente vai fazer a análise desse cliente, né? Esse aqui é o perfeito, é o que, se tivesse tudo dado certo, é o que estaria lá hoje na casa desse cliente. Então a gente vai observar o que foi liberado pela companhia, tá? Desse cliente, vamos fazer uma análise aqui agora real, e a gente vai apresentar as opções, então, viáveis para esse projeto, tá? Então, para isso, a gente vai ter que observar lá no parecer de acesso qual foi a potência liberada pela companhia. Então, a gente apresentou um projeto de 3 com um inversor de 3, mas qual que foi a potência liberada pela companhia? É o que a gente vai observar agora aqui no parecer de acesso, né? Então, aqui a gente tem um parecer de acesso, ele vai ser enviado junto, tá? Essa análise vai ser feita de todos os clientes, tá? Então, vai ser enviado para vocês essa análise aqui, o parecer de acesso e a conta do cliente também, tá? A princípio vai ser isso. Então aqui a gente observa aqui o nome aqui, né? O nome do cliente aqui em cima, tá batendo com o nome do cliente aqui que a gente tem, né? E aí a gente vai observar lá embaixo o que foi liberado. Pra gente ver o que foi liberado, a gente já pode correr o mouse até lá no final mesmo. Geralmente fica lá no final, tá? É o parecer. Aqui a gente já tem a conclusão, onde eles já indicam qual que é a alternativa tá viável aqui. Eles já falam que aqui a alternativa nesse caso é a 5, tá? Então a gente vai direto para a alternativa 5. Então aqui está a alternativa número 5, que ele trata como sendo a alternativa viável, tá bom? Então nessa alternativa eles falam que é tecnicamente viável a injeção no período de 19 horas às 5 horas da manhã. Bom, eu desconheço, tá? Algum sistema fotovoltaico que está trabalhando nesse regime de geração, a não ser um off-grid, né? Que na verdade ele produz durante o dia, carrega as baterias durante o dia ali, né? E durante a noite ele poderia até fazer essa injeção. E não é o caso, tá? Que a gente trabalha aqui na empresa principalmente. Então, para esse cliente aqui, lá não é um off-grid, a gente sabe. Então, a análise vai ser restrita ao período de geração possível, né, pelo sistema, então que é o diurno. Então, aqui eles já restringem então a injeção de 19 às 5 da manhã e por isso, na verdade, o que eles estão fazendo é falando que o cliente nosso aqui não pode injetar absolutamente nada. Então aqui na parte de potência liberada, que é o que foi liberado pela companhia, eu vou colocar zero, porque na verdade é o que a companhia está disponibilizando para a gente aqui em injeção de potência, tá? E aí a potência liberada aqui em quilowatt-hora, então também se reduz a zero. Então, se o cliente precisa de 250 kW e a companhia liberou zero de injeção, a gente poderia instalar um zero grid lá? Poderia ficar na mente de vocês essa questão de zero grid. Não, tá, gente? Porque provavelmente isso aqui é uma residência. Eu acredito que seja sim uma residência, tá? Acho que eu já dei uma olhada. E aí, nesse caso aqui, por que não seria viável instalar um zero grid? Primeiro, pelo preço do equipamento, né? O equipamento é um equipamento de um valor considerável. Então, se fosse pensar só no equipamento, mas também para o cliente não é viável essa questão da instalação zero grid. O consumo, o perfil de consumo de uma residência, ela é principalmente de 6 às 9. Por isso que a gente tem essa definição de energia de ponta e fora ponta. Se vocês lembrarem ali do grupo a gente tem essa definição de ponta e fora ponta porque no horário de ponta, que vai de 6 às 9, de 6 às 21 horas, tá? É o horário onde que as pessoas estão chegando em casa, estão ligando o chuveiro, estão abrindo muita geladeira e estão fazendo o maior consumo de energia deles do dia. Então, para o próprio cliente, uma opção de zero grid, nesse caso aqui, é inviável. Então, a gente já exclui o zero grid dele aqui, então não vai ficar ticado aqui essas opções. Nesse caso aqui, o zero grid não é viável para ele, tá? O remanejo completo do sistema para uma nova o remanejo completo do sistema para uma nova UC. É viável, é possível para esse cliente? É. Só porque essa UC ela tem que estar em uma outra região, né, pessoal? Não faz sentido a gente pegar esse cliente, remanejar o sistema dele para uma outra UC que fica do outro lado da rua, que fica na mesma quadra, entendeu? Que fica ali próximo ali da mesma, fica dentro da região, atendida pela mesma subestação, entendeu? Porque o que está gerando em Minas Gerais, por exemplo, que é o caso que a gente está olhando aqui, né, é CEMIG, o que está gerando essa inversão de fluxo já é inversão de fluxo direto na subestação, entendeu? Então, se for para a gente colocar esse sistema dentro da mesma subestação,
a gente vai, entendeu? A gente vai ir lá, vai submeter o projeto, ele vai vir com a versão de fluxo da mesma forma. Não faz sentido, tá? Aí seria um trabalho em vão até. Então, nesse momento, para esse cliente aqui, é possível fazer o remanejo completo? É possível, mas desde que seja em uma região diferente, tá? Então, tem que ser atendida principalmente por uma outra subestação, tá? Remanejo parcial para ele não é viável, porque como a gente viu, não liberou absolutamente nada de potência de injeção para ele. Então, não vai ser viável essa opção, tá? Adequação do sistema à potência do consumo do cliente. Não dá para adequar o sistema ao consumo do cliente, porque na verdade, como não injetou nada, inviabilizou também essa questão do consumo do cliente. A gente conversou agora aqui sobre isso, né? Se ela não liberou nada para injetar, como a gente tem um consumo maior no período de 6 às 21 horas, ele vai acabar levando prejuízo, entendeu? Então não dá para a gente adequar o sistema dele hoje para esse cliente aqui, não dá para a gente adequar o sistema dele para o consumo dele, tá? O consumo dele aqui que é 250 kWh. Então também, no caso aqui, não seria viável aqui essa opção também, tá? Da adequação do sistema. O aguardo da definição sobre a consulta pública 003/2024. A gente sabe que teve uma consulta pública agora, com esse tema aí, tá? De inversão de fluxo. Essa consulta 003/2024, a gente já, ela abriu, né? A consulta pública funciona assim, né? Ela abre 45 dias, fecha 15 dias para análise, eles vão fazer uma peneira mesmo, vão pegar aquilo que é pertinente, tirar aquilo que não é, e aí apresentam para a mesa diretora, e aí ela tem um prazo para poder fazer a deliberação sobre aquele tema. Então já está já está nesse status, tá? Já está com a mesa diretora, em algum momento vai sair, já está bem próximo. Nossa estimativa é que saia até o mês 6, tá? Mas essa estimativa foi uma estimativa que a gente fez lá em janeiro, dezembro. Então, assim, ainda está valendo ainda, porque a gente ainda está dentro desse prazo. E a gente acredita que saia nesse período. De repente, esse cliente aqui é um cliente que está tranquilo, ele pode aguardar essa definição. A gente acredita que, se for acolhida as nossas contribuições, a gente aqui como EcoPower, né, como a engenharia da EcoPower, a gente fez nossas contribuições lá, tá? Basicamente, no primeiro momento, a gente pediu a supressão do artigo 73, que trata sobre essas questões de inversão de fluxo. No segundo momento, a gente também tratou sobre, mais ponderadamente, né, se não fosse acolhida a supressão, mas a gente também fez contribuições que não visavam a supressão, mas visavam a melhora, tá, da norma. A melhora no sentido de que ia ser permitido mais injeção na rede, tá? Enfim, então a gente fez nossas contribuições lá, tá? A gente representou vocês ali, frente à ANEEL, nessa consulta pública. Então a gente está aguardando. Então isso aqui também é uma opção que a gente pode levar para o cliente, tá? O reenvio para concessionária. O reenvio para concessionária ele vai ser feito quando não se tratar de CEMIG. Por que vai ser feito quando não se tratar de CEMIG, tá? Porque a CEMIG hoje, a gente não está tendo um retorno positivo dos projetos que a gente está reenviando, tá? Então, a gente está tendo ou a mesma resposta, ou então respostas até piores, entendeu? Então, por isso que a gente parou, a gente está encerrando essa questão de reenvio para a CEMIG, tá? As outras companhias a gente ainda continua tendo algum retorno positivo, tá? Na maioria delas, então é possível manter, tá? Então, nesse caso aqui eu mantive ticado, tá? Vai manter aqui essa opção como ticado aqui, mas na verdade, como se trata de CEMIG, essa aqui não vai valer para esse cliente no caso, tá? E por último, o não desejado de extrato, tá? A gente não tem nenhum interesse nessa questão de extrato, obviamente, para a gente é bem ruim, mas ela tem que estar aqui dentre as opções, dependendo do cliente, vai acontecer sim o de extrato, tá? Então, é dessa forma, tá, que vai ser avaliado, que vai ser analisado todos os clientes de inversão de fluxo. Eu me coloco à disposição aqui, né, da engenharia. O Edvilson também está ali, está à disposição. A gente, para tirar qualquer dúvida, se você tiver algum interesse de saber mais alguma coisa sobre essas questões, a gente também está aí à disposição para poder passar para vocês. Eu vou mostrar para vocês também aqui o mapa de situação da CEMIG, tá? Só o mapa de situação da CEMIG. Por que não faz sentido a gente transferir para a mesma região, tá? Aquela questão lá desse cliente que está possível fazer um remanejo total da usina, né? Não faz sentido a gente pegar um cliente que está em algum bairro da cidade aqui, ó. Peguei uma cidade aleatória, tá? A gente observa que ela tem apenas uma subestação. Bom, cada quadradinho desse daqui é uma subestação, pessoal. Então, os que tiver verde é que pode ser colocado uma usina solar, sim, ainda tem possibilidade de injeção, tá? Na rede. O que está em amarelo está quase lotado, tá? E os que estão em cinza são subestações que vão existir em algum momento, tá? Tem um planejamento de uma subestação ali. Então, por isso que eu falo para vocês que às vezes, se a gente transferir se não for em outra região, ó, a gente chegar aqui em Uberlândia mesmo, ó, todas as subestações de Uberlândia estão tomadas, entendeu? Então tem 5, 7 subestações, todas estão tomadas. Não adianta a gente querer transferir projetos aqui em Uberlândia, que eles vão vir sempre com inversão de fluxo, tá? Então, em alguns casos, não dá para fazer o remanejo total dessa usina e às vezes nem parcial, tá? Então, por isso que a gente conversou sobre essa questão, principalmente da CEMIG. É lá que está o problema mais crítico nosso aí com relação à questão de inversão de fluxo, correto? Bom, mais uma vez eu digo, né, a gente está aqui à disposição, a engenharia está à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida e qualquer esclarecimento, tá?
De repente, se tiver mais algum entendimento, a gente está também aberto, tá? Para a gente debater e tratar do assunto. A gente tem aqui essas opções viáveis, mas se vocês tiverem também alguma ideia de opções que a gente pode estar acrescentando aqui, se for viável para o cliente, principalmente, tá? E também para a empresa, logicamente, a gente vai fazer o possível para poder colocar ela aqui dentro desse páreo aqui de opções, correto? Bom, no mais é isso, tá? Agradeço aí a disponibilidade e a atenção. Para qualquer dúvida, a gente se coloca à disposição aqui.